pessoal, tudo bem? Eu sou Tatiana Maia Lins e eu estou aqui hoje para a gente começar uma série de episódios chamado Conversas de Impacto. Uma parceria que eu estou fazendo com a Newey, que a gente tem um propósito comum, que é levar mais conhecimento, compartilhar conhecimento para mais e mais pessoas. Hoje, o tema que a gente vai começar aqui hoje, tá, é um tema muito caro, tanto para mim, quanto para a Newey, quanto para o nosso entrevistado, que é o Hamilton, que é a reputação. Então, se você gosta desse tema, fica ligado aqui com a gente, que vai ser uma conversa massa. Vamos começar? Vamos lá. Hamilton, deixa eu pegar aqui, tá, gente? Que tem uma série de perguntas. Hamilton, vamos começar falando sobre o seu livro. Me empreste aqui o seu livro para mostrar para o pessoal. Hamilton lançou um livro recentemente, gente, recentemente, tá, em 2024, que é esse aqui, ó, chamado O Triunfo das Paixões, tá, pela editora Iluminuras. E eu li o livro e vamos conversar sobre ele. É um livro que fala, enfim, sobre esse tema que para a gente é tão caro. Foi a tese de doutorado do Hamilton. Hamilton, a filosofia pode ser um caminho para a felicidade e a plenitude? Vamos começar um papo cabeça. Poxa, bom, primeiro, Tatiana aqui, felicidade, que alegria, que plenitude está aqui com você nesse podcast. E desde já queria agradecer imensamente o convite e dizer que essa pergunta inicial ela é tão fascinante quanto difícil de responder. E eu acho muito difícil respondê-la sem considerar que a resposta ideal para ela, do ponto de vista até filosófico, é sim ou não. Sim. É sim e não, desculpe. Que a resposta ideal para essa pergunta é sim e não. E tanto a negativa, né, o não, quanto o sim, eles vão se sobrepor. Se você, acho que qualquer filósofo, ou talvez o bom filósofo, ele começaria exatamente perguntando ou se perguntando o que é, afinal, felicidade, o que é, afinal, a plenitude. Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora. Para não fugir da resposta, eu vou falar inicialmente do sim. Sim, ela pode, em tese, produzir felicidade. E vou tentar falar um pouco do não. Ela talvez não tenha essa capacidade, esse poder de produzir felicidade. Então, começando pelo sim, eu disse que ia começar pelo não, mas resolvi começar pelo sim. Se você pensar a filosofia de um modo mais geral, né, de um modo tal como ela costuma ser definida a partir, né, da raiz, né, grega, né, ou das raízes gregas que formam a palavra filosofia, né, a gente está falando de philos, né, e sófia, né, sendo philos, amor, e sófia, né, o saber. E tal como pensada lá, né, de uma forma genérica, digamos assim, por Pitágoras, né, no século VI a.C., esse amor pelo saber, que é o que diz, né, essa palavra, essa junção dessas duas raízes, ela pode produzir felicidade à medida que ela diz o quê? O amor pelo conhecimento, né? A amizade pelo conhecimento, né? Ora, se você considerar que lá nos primórdios, né, da filosofia ou da própria existência humana, não tínhamos, digamos assim, uma compreensão muito clara dos fenômenos, né? E a gente acabava convivendo com eles e a gente acabou, por isso, né, inventando os deuses, por exemplo, né? Aliás, o meu autor, o Hume, né, o David Hume, vai dizer que nós, humanos, somos mais os inventores de Deus do que Deus os nossos inventores, né? Porque você olhava para a chuva, né, e você não entendia cientificamente aquele fenômeno, ou o vento, por exemplo, e atribuía àquele fenômeno uma divindade, né? Aquele fenômeno era a manifestação de uma divindade. Podemos pegar o próprio vento e falar, não, é o Deus
e óleo, né? Então, nesse sentido de que a filosofia, tomada de um modo geral, é o amor pelo conhecimento, é a forma que nos leva, né, a descobertas ou a compreender aquilo que está ao nosso redor, de certa forma, a gente pode dizer que ela traz, sim, uma certa felicidade, porque o entendimento, a explicação de um fenômeno que você não entende, em si é prazeroso, né? Não é à toa que quando a gente, né, resolve um problema de matemática ou termina de ler um livro ali complexo, chegamos até o fim, a gente sente, né, um certo prazer, uma certa felicidade, né? Neste sentido, eu diria então que a filosofia, sim, pode ser a fonte de felicidade. Muito bem. Vamos ao não, então. E o não é muito interessante, porque quem, afinal, pratica a filosofia? Os filósofos. E se você olhar para a história da própria filosofia, né? da própria filosofia e dos filósofos, você já começa a concluir que poucos deles conseguiram, né, digamos assim, viver num sentido pleno ali de felicidade. Ao contrário, né, boa parte deles viveram, de certa forma, perturbados, vamos chamar assim. De onde vem essa dificuldade, né, que a filosofia talvez nos imponha, talvez nos traga e que nos leva, né, a dizer que ela nesse sentido, ela não necessariamente produz felicidade. Ora, se você teve aquele momento ali, né, que a filosofia foi pensada de um modo geral, em que era a explicação ali, né, a contemplação dos fenômenos e tal, você vai ter, a partir do Platão, digamos assim, muitos costumam dizer, né, que, na verdade, só houve um filósofo, o Platão, que o resto da história da filosofia é uma nota de rodapé do que o Platão escreveu. Mas o fato é que o Platão funda, né, um modo de filosofar que está mais ligado à investigação do que àquela contemplação, digamos assim, dos fenômenos. E essa investigação, ela visa, né, via de regra, chegar à verdade. E a verdade, como sabemos, pode não ser, digamos assim, muito agradável às vezes, e ela pode, portanto, produzir, né, pode nos perturbar e pode nos trazer alguma infelicidade. E a filosofia, ela vai acabar, de certa forma, se desdobrando ou compondo a sua história dentro desse registro da busca, da investigação, né? Que não deixa de perder o vínculo, né, com a raiz da palavra, que é o amor pela sabedoria. Ora, ela vai investigar para saber, então, né, o conhecimento, ela vai investigar. Só que o que começa a acontecer com o Platão é que você começa a criar várias maneiras de se fazer essa investigação. Essas várias maneiras de fazer essa investigação vai nos levar... a própria filosofia ela é composta, ela é cheia de polarização. Então, você tem, por exemplo, métodos, né, ou maneiras de fazer essa investigação que vão ser dicotômicas. Então, por um lado, você vai ter, por exemplo, o essencialismo contra o existencialismo, ou versus o existencialismo, né? Você vai ter o sensualismo versus o idealismo, ou materialismo, né, como a gente poderia chamar. Você vai ter o racionalismo contra, e o que a gente faz com isso tudo, né? Versus o empirismo, né? A gente poderia dizer que, aliás, essa dicotomia racionalistas versus empiristas, né? Talvez seja, assim, das dicotomias da história da filosofia, a mais sangrenta de todas, a que talvez tenha produzido mais infelicidades, porque ela coloca em campos diferentes, né,
noções muito, que eu trato, né, no meu livro, muito diferentes, né, aproximações muito diferentes, porque quando eu falo do triunfo das paixões, né, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você olha para a história da filosofia e da própria religião, você vai perceber, assim, quase que sem cessar, uma predileção pela razão. Então, sim, os sentimentos, que são as paixões, né, as emoções, eles são, via de regra, condenados e tomados como aquilo que nos desvia do bom comportamento, né? Então, as paixões, a religião vai tomar isso, né, de uma forma muito safa, vamos dizer assim, ou sábia, né, talvez, tentando dizer que, olha, é melhor você deixar aquilo que você sente do lado, né, e se fiar pela razão, ou no caso da religião, pela fé, mas que os sentimentos eles nos levam a vícios, nos leva, digamos assim, para o mau caminho, né? Então, sempre se preferiu a razão como aquela faculdade da mente, digamos assim, que é mais apta, ou que é a única apta a nos conduzir para o bom comportamento, né? O que o Hume vai fazer é desatar um pouco esse nó e vai dizer assim, olha, vamos entender o que é a razão, né? Tem uma má notícia para todos, né? E aí a gente já está falando de uma dicotomia, né? Daquela guerra sangrenta entre um empirista, né? E que hoje um a gente vê traduzida, né, naquela questão de que não podemos ser emocionados, né? Exatamente. Temos que ser todos racionais. Que você tem que, não podemos... que você tem que se conter, mas essa é a pergunta que o Hume vai fazer, né? O que nos move, né? E a conclusão dele é muito cabal, digamos assim, embora ele seja, né, um cético, então ele nunca vai ser dogmático, né? Mas ele vai dizer, olha, a razão ela tem menos poder do que a gente gostaria e do que a gente está acostumado a dizer. Ela é incapaz de nos mover. O que nos move são os nossos sentimentos, né? São os afetos. Eu faço isso ou aquilo, né? Porque eu sinto, né? E não porque eu tenho um comando racional. Então, ele vai mexer num vespeiro terrível, né? Que é assim, como é que se estrutura, da onde nasce os nossos princípios morais, né? Por que eu acho que molestar o outro, ou molestar uma criança, ou matar alguém, por que isso, né, se torna algo errado, né? Muitos vão dizer que, pela razão, eu sou capaz de concluir que isto está errado. O Hume vai dizer assim, não, é pelo sentimento. Só que ele traz uma notícia bem complexa, porque ele vai dizer, olha, o grande problema da moral, o grande problema aí da ética, é que o sentimento, ele nunca está errado. Ele não pode ser contraditado, né? Eu senti isso ou aquilo, é diferente eu pensar, né, analiticamente. Ele vai ser freado, né, como você fala no livro, por um outro sentimento que chega ali, né, e faz aquele... E faz o governo, digamos, né, assim, né? Mas assim, só para fechar a resposta em relação à felicidade, a história da filosofia vai se encarregar de mostrar que, por meio dela, você pode explicar melhor aquilo que se passa e um pouco aquilo que está por trás dos fenômenos, né? O Hume vai dizer que você é capaz de ir nesse sentido só até certo ponto e nem deve ultrapassar, né? Porque quando eu ultrapasso, eu caio num terreno que é o terreno da metafísica, ou seja, das suposições. Então, para o Hume e para a escola na qual ele está inserida, né, eu só posso ir até onde a experiência me leva,
né? Essa é a base da filosofia do Hume. E a experiência, para fechar a pergunta sobre a capacidade da filosofia nos trazer ou nos proporcionar felicidade, né? Se a filosofia depende, né, da experiência, então a nossa felicidade vai depender da experiência também, das circunstâncias. Esse é o grande, digamos assim, ou é um dos grandes momentos da filosofia do Hume. De certa forma, né, não há as ideias eternas do Platão, que estão lá no topos Urano, definindo o que rola aqui embaixo no mundo sensível, né? Não há um mundo suprassensível, né, que pode uma hora nos resgatar, digamos assim, do que se passa aqui no mundo sensível, no mundo da experiência. Não, o Hume vai dizer, olha, tudo vai se resolver aqui no mundo da experiência e esse tudo depende muito das circunstâncias, né? É por isso que uma paixão, ela tanto pode, ela tem o potencial de ser um vício, como queriam, né, os racionalistas, os estoicos, né, o estoicismo, né, ele vai dizer, não, olha, a paixão, o sentimento e, portanto, o nosso bem-estar vai depender do equilíbrio desses sentimentos, do equilíbrio dessas paixões. Aí que está o grande nó da questão. Como é que você governa as paixões? Porque, sim, elas desgovernadas são muito problemáticas. E aí, fechando, né, porque eu trouxe o título do livro. Por que, então, o triunfo das paixões? Porque, a partir de Hume, esse discurso moralista sobre as paixões, de que elas nos desvia para o mal, né, do ponto de vista ético, digamos assim, deixou, digamos assim, de existir com a força que existia antigamente. Né? Por mais que você retome os estoicos agora, qualquer um sabe que, ao contrário do que os estoicos queriam, né, o corpo, não dá para a gente deixar o nosso corpo, que é, né, a nossa peça de sentimentos, digamos assim, do lado. O corpo nos acompanha, né? E é ruim a gente achar que a gente pode abrir mão do próprio corpo, né? Então, o triunfo das paixões não é uma oposição entre paixões e razão, né? Mas é um triunfo. É um rearranjo ali. É um rearranjo, é um triunfo contra os discursos contra as paixões. Então, assim, sempre se quis colocar as paixões num lugar ruim, nas trevas, no escuro, e a razão como sendo, né, a reta razão, como sendo a luz, né? E o que o Hume vai fazer? Ele vai resgatar, né, as paixões desse lado obscuro, cavernoso, vai dizer assim, olha, nós temos que... as paixões são as únicas coisas nas quais nós podemos nos fiar para caminhar pela vida, que é a experiência. Você falou aí dos afetos, né, e das paixões, tudo isso. Eu lembrei que agora eu estou fazendo mestrado, então estou lendo umas coisas assim, né, papo cabeça. E aí eu li sobre os afetos e a questão da reputação, que seria o seguinte: o afeto, ele leva a ação. Então, assim, nem toda ação vem de um afeto, mas nem todo afeto gera uma ação. Sim. Porque aí tem aquela, enfim, tem aquele afeto que seria um afeto ali que não vai ser mais calmo, não vai necessariamente levar para uma ação, mas que toda ação vem de um afeto. Sim. Então, como é que a gente pode imaginar, se toda ação vem de um afeto, que é a razão que vai trazer a ação? Então, a razão não traz definitivamente, pelo menos para o Hume, ela não leva você a agir. Ela não tem esse poder de fazer você agir. O máximo que ela pode fazer, e ela faz, né, como esclarecer. Como juízo, né, muitas vezes, é corrigir os nossos sentimentos e o nosso gosto. Corrigir, né? Podemos falar mais depois como é que se dá essa correção. Mas o que o Hume faz, ele monta um sistema das paixões. Então, assim, talvez ele seja o primeiro filósofo, embora antes dele, né, no próprio racionalismo, você vai ter o Descartes, por exemplo, né, que tem um livro sobre as paixões, como é que as paixões, na visão dele, funcionam e tal.
O Hume vai montar dentro de um livro muito importante, né, que é a grande obra dele, que ele renega, mas é que acabou prevalecendo, que é o Tratado da Natureza Humana. Ele, nesse livro, ele vai explicar como é que nós chegamos ao conhecimento, né, como é que nós conhecemos, como é que é possível conhecer. E ele vai dizer que não é pela razão, mas é pelos sentimentos. Como isso se dá? Né? Através das percepções, que para ele só existe duas percepções possíveis. Né? Quais são essas percepções? São as impressões e as ideias, sendo que as ideias resultam sempre das impressões. Mas isso talvez complique muito, deixe a coisa muito, muito técnica, vamos dizer assim. O que é importante para ele é que as paixões, elas se organizam dentro de um sistema. Esse sistema ele é estruturado a partir de duas paixões, digamos assim, basilares: o orgulho e a humildade. Né? Então, a partir destes dois pilares, orgulho e humildade, é que as demais paixões vão fazer o seu jogo. Então, ora eu vou sentir algo, né, que faz com que o meu sentimento de orgulho suba, né? Ora eu vou sentir algo que faz com que a minha humildade se manifeste, né? Então, se eu olho no espelho e vejo no espelho um ser que pode ser dito bonito, por exemplo, eu vou acionar aquela impressão, né? Vai acionar o meu orgulho, né? E o contrário, se eu vejo uma fotografia dita feia, eu vou acionar a minha humildade. Isso de um modo geral. Então, o que o Hume faz nesse sistema é um pouco fazer uma classificação das paixões. Então, ele pega ali, a partir dessas duas estruturas, do orgulho, né, e da humildade, e vai dizer que a gente tem dois tipos básicos elementares de paixões: as calmas, né, e as violentas. Entre as paixões calmas, né, ele vai colocar o gosto e o nosso amor pelas artes, pela cultura, entre as paixões calmas. As outras paixões são as paixões, né, que a gente pode imaginar como sendo violentas, como o amor, o ódio, né, a ambição, a fome, a coragem. Né? Então, ele faz essa divisão. Além dele fazer essa divisão, essa estruturação, ele vai dizer também que o grande problema é você saber, assim, primeiro como se comportam essas paixões, como é que elas se articulam, como é que elas se manifestam. Então, ele vai fazer uma outra divisão, dizendo que você tem as paixões diretas e as paixões indiretas. Né? As paixões diretas são aquelas que nascem meio de impressões diretas. A gente poderia chamá-las de instintos. As paixões diretas são, digamos, o que a gente pode chamar de instintos. As indiretas, dentre as quais nós vamos descobrir a reputação, por exemplo, o amor pela fama, são aquelas paixões que, para se manifestarem, depende da relação com o outro, seja esse outro pessoas ou objetos. E aí a coisa começa a ficar, digamos assim, muito, muito interessante. Né? Aí a gente tem sempre que lembrar que, como um bom empirista, né, o Hume ele está sempre se fiando na física newtoniana. Por isso que ele diz, né, como subtítulo, né, do Tratado da Natureza Humana, que aquela é uma tentativa de trazer o método experimental para a moral. Né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que ele vai usar o mesmo método da física, né, para entender como é que o mundo moral, a filosofia moral, se comporta.
E aí é interessante porque quando ele pensa que um dos desafios, então, do filósofo que está olhando para esse sistema das paixões é entender como é que elas se governam, porque se ele vai afirmar que não é a razão que vai governá-la, porque qual elemento da razão poderia governar as paixões? A vontade, né? Então eu tenho paixão pelo cigarro, né? Trazendo assim para um exemplo bem comezinho, e daí eu aciono racionalmente a vontade e paro de fumar. Não é assim que funciona. A gente sabe muito bem no dia a dia, né? E o Hume era muito atrelado e fiado ali ao dia a dia. O que ele vai dizer é que, não, então, a vontade não passa de uma paixão também, mas daí é uma outra questão um pouquinho mais técnica, mas o que ele quer dizer é que a única forma de você regular as paixões, já que não é pela razão e seu subproduto, digamos, a vontade, então vai ser entre elas, pensando no Newton ali, né? Toda força, né, contra uma outra força acaba, digamos assim, se anulando ou se equilibrando. Então ele vai dizer que as paixões se regulam, se autorregulam. Então, esse sistema... E como é que acontece essa autorregulação, né? Aí é uma longa história que podemos conversar sobre ela. Mas é legal que a gente já entrou aqui no assunto que a gente iria, né, quer abordar hoje, que é a questão da reputação e desse amor pela boa reputação, né, Hamilton? Uma das perguntas que eu tinha aqui, aí eu vou querer uma resposta sim ou não para a gente poder ir para outra, é possível viver em sociedade abrindo mão da opinião alheia? Não. Né? E aí, uma vez que não é possível viver em sociedade abrindo mão da opinião alheia, a gente tem muito o que falar sobre isso, onde que o amor pela boa reputação pode ser considerado uma virtude e quando que pode ser considerado um vício? Uma vez que é impossível viver em sociedade sem levar em consideração a opinião do outro. Né? Porque a gente até se molda a partir dessas interações sociais. Sim. Né? Bom, a pergunta parece simples, infelizmente a resposta não é tão simples, mas ela pode ser divertida. Vamos tentar fazê-la ser divertida. Eu comecei a estudar, a investigar a questão da reputação, do amor pela boa fama, a partir da leitura de um ensaio, né, de um filósofo francês renascentista, né, o Montaigne, que no seu livro Ensaios, né, tem um ensaio que é brilhante, muito interessante, que chama Da Glória, ou Sobre a Glória, né? Que a gente pode traduzir também ou ver como, né, da reputação ou sobre a reputação, né? Embora ali essa terminologia nem sempre possa ser usada com essa... Porque ela, até mesmo hoje, né, se a gente for falar essa questão da fama, a gente pode até questionar se a fama é realmente a reputação, né? Isso. Porque naquela época era tido dessa forma, mas isso. Hoje a gente já sabe que tem muitas pessoas com a fama, mas sem reputação. Exatamente. Que é o famoso quem, né? O famoso vazio. Ele não tem necessariamente um atributo de valor ali associado àquela exposição pública. Isso. Né? Isso. Então... Mas aí... voltando ao Montaigne, o Montaigne, nesse ensaio, ele vai fazer uma espécie de lista, ele vai listar os defensores do amor pela fama como sendo um vício e os defensores da noção de que ela é uma virtude, né? Então, existe um embate ali para uns. Você buscar a glória, você almejar a fama, a boa reputação, é um vício que deve ser combatido porque ele te leva a problemas tanto do ponto de vista individual quanto social. Ou seja, o seu apego pela fama vai te tornar uma pessoa mesquinha, uma pessoa
perversa, né? E isso vai se refletir na sociedade. Então, do ponto de vista do indivíduo, quando você pensa no amor pela fama como um vício, você vai, digamos assim, frequentar ali um mundo, né, de uma alma meio perturbada, vamos dizer assim. Ele lista aqueles outros, né, que vai considerar a fama uma virtude, porque ela impulsiona, né, alguns fazeres, impulsiona a realização, né? Tanto o fato de eu querer ser famoso ou de ter a fama, né, vai fazer com que eu trate de justificá-la. Então, eu tenho que fazer entregas, digamos assim, né? Entregas sociais, e isso vai se refletir ali na sociedade, né? O Montaigne se coloca no lugar dos que consideram a fama um vício, né? Ele vai dizer que, sabendo ele que a fama é nada mais do que o cômputo, né? O saldo das opiniões alheias, né? Então, a fama ou a glória é o resultado do que a opinião alheia diz, né? De bom ou de mal de você, e se ela disser mais coisas positivas, você vai ter uma reputação boa; se ela disser mais coisas negativas, você vai ter uma reputação má. O Montaigne diz que ficar nesse jogo não é uma boa, que você deve abrir mão da opinião alheia se você quer ter uma alma imperturbável. E que o que você... É possível ter uma alma imperturbável? Então, a filosofia, de uma certa forma, né, busca um pouco isso. Se você vai lá nos estoicos, né, os estoicos buscam exatamente isso, a imperturbabilidade da alma. Mas, voltando de novo ao Montaigne, ele vai falar assim, bom, olha, é melhor a gente deixar essa história de opinião alheia do lado, e é melhor se isolar numa torre e deixe que falem, que pensem, não estou nem aí, eu vou viver só comigo. Então, ele toma essa decisão e vai para a torre. Logo que chega na torre, né, ele começa a ser assombrado por um cavalo galopante, a ponto de que ele começa a refletir sobre uma série de coisas e vai acabar escrevendo um livro chamado Ensaio. Mas a conclusão é que a experiência dele, digamos assim, vai ser mal sucedida. Mas a pergunta que se coloca, né, é se, como queria Montaigne, se a natureza humana, se o modo tal como eu sou constituído, né, autoriza eu abrir mão da opinião alheia, se isto é possível, né? Se depende da minha vontade eu fechar os ouvidos para a opinião alheia. O Hume, então, num dos textos do Tratado da Natureza Humana, vai, não respondendo Montaigne, eu que faço esse duelo, eu que crio esse jogo, esse duelo, vai dizer que isso é impossível, né? Que o amor pela boa fama, pela boa reputação, é um elemento constitutivo da natureza humana e um dos elementos mais importantes desta natureza. Onde está a importância desse elemento? É que ela primeiro ele localiza, né, o amor pela boa reputação dentro das paixões indiretas, justamente aquelas que dependem da interação com o outro para se manifestar. E ele vai dizer, então, que o amor pela boa reputação é, das paixões sociáveis, né, a mais forte, a mais poderosa. Então, é por eu amar, né, um bom nome, né, um bom caráter, né, que eu vou me fazer, ou eu tendo a praticar o bem e a ter um bom comportamento. Claro que isso passa, né, por N outras passagens, né? Mas, então, no meu livro, o Hume vence esse duelo, né? Ele vai dizer que não, que a natureza humana não permite isso, e que é bom que seja assim, porque é isso que vai fazer com que a gente possa nos desenvolver como indivíduo e também como sociedade, porque almejar a boa reputação, né, faz com que a gente promova o bem. Eu defendo
que a leitura que eu faço, né, dessa passagem do Hume, o valor, a importância que ele dá à reputação como uma paixão, uma paixão essencial da natureza humana, porque ela pode ser considerada, e é o que eu tento fazer no meu livro, ser pensada como a base da nossa própria noção de justiça. Sim. Como que isso se dá? Quando, pro Hume, a justiça ela se faz entre os homens, né? À medida que os homens percebem que é útil, de certa forma, eu, por exemplo, respeitar a propriedade, né? E que é útil também eu respeitar também a transferência da propriedade. Ou seja, esta casa é minha, então o outro vai olhar e vai respeitar que essa casa é minha. Se eu vendo a casa para outra pessoa, né, eu vou ter esse respeito, e se eu tenho uma promessa, eu vou manter essa promessa. Por que eu faço essas três coisas? Porque não fazê-las, de uma certa forma, mancha a minha o quê? A minha reputação. Vai me trazer, entre os homens ali, problemas, certo? Porque eu não respeitei a opinião, então provavelmente eu vou ser atacado, morto, etc. Então você vê a importância da reputação para o sistema, né, do Hume. Claro que eu fiz uma simplificação aqui, assim, brutal, né, da noção de justiça do Hume, que é bastante complexa e até controversa, mas apenas para ilustrar, né, a força da noção de reputação na filosofia do David Hume, eu procurei investigar como é que ela está, então, na base da justiça. Lembrando que, para o Hume, né, primeiro os homens estabelecem entre eles a justiça. Depois ele acaba não dando mais conta, né, e aí sim tem a necessidade do Estado, do governo, né? Então, o governo, ele não nasce para promover a justiça, ele nasce para zelar pela justiça que já está feita entre os homens. Isso é muito interessante, porque o Hume, ele pensa, um dos grandes motivos de discórdia entre os racionalistas e alguns empiristas, ou boa parte dos empiristas, ou ao menos aqueles empiristas que eu estudo, é justamente a questão do sentimento original. Se o homem é totalmente egoísta e o Estado surgiu para dar um jeito na guerra de todos contra todos, que é a visão ali do Hobbes, né, digamos assim, ou se o homem nasceu, de certa forma, tendendo a criar por ele mesmo uma sociedade que só depois vai precisar do Estado, né, que é como pensa o Hume, para dar conta da questão da justiça. E é interessante que o que você está trazendo já dialoga diretamente com uma outra pergunta que eu tinha aqui, que era para você explicar como que o amor pela boa reputação poderia ser um princípio adaptativo, né? Que as pessoas vão se adaptando e aí vão fazer justiça e vão se adequar ao que é o esperado socialmente. Eu digo no livro que ele é um princípio adaptativo, porque qual que é a adaptação, né? O que rola para ter, de que adaptação eu estou falando, né? Do que a gente está falando. Tem uma coisa muito... E a filosofia está aí para nos ajudar a dar conta, né? De certas questões que vão passando, assim, vão se imiscuindo no nosso dia a dia, no senso comum, e a gente mal percebe, né, as complexidades que estão por trás dela. Então, eu falo eu o tempo todo, né? Então, para a psicologia, para os racionalistas, por exemplo, né, para a filosofia moderna, para o Freud, para a psicanálise, existe uma coisa chamada eu, né? Que é ali uma identidade, né? Uma identidade consolidada, existe o eu. Para o Hume,
E isso é um dos aspectos mais flagrantes e polêmicos da filosofia dele. Essa noção de eu como uma identidade é completamente disparatada. Porque se eu só posso ter, né, ideias a partir de impressões, né? Eu só posso ter ideias, para o Hume as ideias, né, elas nem de longe podem ser inatas, elas só nascem a partir da impressão. Como é que eu vou dizer, né, que eu possa ter uma ideia de um eu? Eu nunca vi um eu nunca trombei com o meu eu por aí. A gente não costumamos trombar com o nosso eu por aí. Aliás, isso é interessante também, só abrindo um parênteses, né? Quase por esse mesmo princípio, é possível explicar por que para o Hume Deus é impossível, né? Ele pode ser até possível de ser pensado noutra instância, mas certamente ele não pode ser uma ideia porque você não pode vê-lo. Amigo, né? você falou agora, eu vou lhe interromper, porque Sim. eu não vou perder isso que está na minha cabeça agora. Ah. Mas o que você falou agora, né, que a gente não tromba com o nosso eu, isso daí explica o porquê que é tão importante a gente fazer pesquisa de reputação para as empresas. Sim. Porque assim, a empresa nunca sabe quem ela é. Assim como a gente não tromba com Deus. A gente não tromba com Deus, a entendeu? gente não tromba com quem a gente é. Então, assim, a empresa acaba, né, assim, a gente trazendo para conversa, né, para enfim, porque são as sinapses que a gente faz, oi, Kogo, né? O que a gente viaja, né? É isso, a gente acaba tendo que fazer pesquisa porque a gente não sabe quem a gente é, então a gente precisa ouvir do outro. E aí, enfim, são essas impressões do outro que fazem a gente se adaptar, mas enfim, continue. E a má notícia, ou que pode ser uma boa notícia, tanto para as empresas quanto para, digamos assim, as consultorias, né? É que nós nunca vamos ter uma identidade né? definida. O Hume vai dizer... Vai ser sempre moldada ali. Que a gente não passa de um feixe de percepções. Normalmente se costuma dizer, a personalidade é aquilo que, numa distinção entre caráter e personalidade, a personalidade é aquilo que pode ser mudado e o caráter é aquilo que é intrínseco, não pode ser mudado, né? Eu digo que a noção de caráter no Hume, ela depende muito da reputação, do seu amor pela boa fama. Então, eu digo que o caráter é uma identidade mínima que você pode colher, digamos assim, na filosofia do Hume. O que isso significa? Significa que o caráter é aquelas nossas inclinações, aquelas nossas tendências, né, de comportamento e de ser, de sentimentos, né? Então, para ele, o amor pela boa reputação, à medida em que você sai para a rua, digamos assim, buscando a confirmação no outro daquilo que você pensa ou opina sobre você mesmo, né? Pode te levar a algumas correções e ajustes do seu caráter. Porque eu vou testando o meu caráter, né? Se este caráter não está em total conformidade com aquilo que é bem recebido pela opinião alheia, lembra, eu quero ser amado, eu tenho amor pela boa reputação, eu quero ser visto pelo outro, né? Como dizia o Malebranche, né? Eu quero ocupar um lugar de honra na cabeça do outro. Né? Para ocupar esse lugar de honra na cabeça do outro, muitas vezes, para atender a expectativa deles, eu vou ter que fazer alguns ajustes, né, no meu modo de ser, e isso vai chegar no meu próprio modo de sentir. E isso nada mais né? é do que a gestão da reputação. Ativo da reputação. Então, a reputação, né, tanto no indivíduo como pode ser nas empresas, né, as empresas, elas uma hora ou outra, e principalmente agora, elas vão sentir uma certa necessidade de se adaptar à opinião, né, à opinião do outro. Sim. Tanto é que, hoje em dia, quando você fala em cultura organizacional, já é uma coisa assim, bastante complexa você falar em cultura organizacional, porque nós tomávamos cultura organizacional como algo ali, né, como a nossa marca registrada, eu sou assim, eu não mudo, né? E hoje, o que as empresas mais precisam é se adaptar, mudança, né? Essas demandas do outro, da opinião do outro. Exato.
Isso é muito interessante, até porque você citou no seu livro um outro livro, que é o do Clóvis de Barros, que fala da Sim, reputação como sim. eu fora do meu alcance. Sim. E nesse livro, ele fala como se a gestão da reputação não existisse. Ele até debocha né, assim, com um certo humor de quem trabalha a gestão da reputação, como se aquilo fosse uma coisa impossível, já que é um eu fora do nosso alcance. Mas, se ela é um princípio adaptativo, há uma gestão ali. Você ouve, você vai atrás, você coleta as opiniões, né? Enfim, Então, eu não o tenho... O que conhecimento. ele quer dizer com isso, né? É um eu fora do nosso controle, Sim. né? Me lembro bem do que ele diz. Alcance. Alcance. É. Ele quer dizer... O que ele quer dizer sobre esse eu fora do nosso alcance é um eu que eu não posso controlar. Sim. Né? Ok, você pode até pensar que... Controle nunca vai ter mesmo, né? Você não vai controlar a Sim. opinião alheia, mas você pode negociar. Exato, é esse tipo entendeu? de negociação que a gente faz. É isso que, de certa forma, pode ser entendido como um princípio adaptativo. E que está ali, né? Está posto. Você faz negociação, né? Exato. O Hume é o filósofo da negociação. Gente, leiam Hume, então, né? Leiam Hume, porque eu tô achando ele maravilhoso, porque aquela primeira pergunta que eu fiz, né, se a filosofia traz felicidade e tal, para mim me traz também certa angústia, claro, mas como eu não sou filósofa, eu fico só com a parte da felicidade. Sim. Né, porque ela traz o conhecimento, ela traz aquele, né, abrir de mente, de horizonte, faz a gente ver por um outro lado. Então, eu acabo tendo várias respostas para o que eu estava procurando na filosofia. Então, é por aí. E aí, a gente entra numa outra pergunta, que é voltando ao tema do bem-estar, né? Eu entendi do seu livro que a reputação pautada no mérito gera prazer. E aí tem a ver com aquela questão de quando é um vício, né? Sim. Quando ela, Sim. enfim, ela é pautada no mérito, ou quando ela é uma questão mais vazia, mais da busca da fama pela fama e tal. E aí ela traz uma angústia porque não está sendo alcançada, mas essa, quando é pelo mérito, ela gera prazer. Explica pra gente como é que essa dinâmica acontece, desse prazer Essa dinâmica... que é essa realimentação, né, do... Essa dinâmica, ela faz parte do que a gente pode chamar do governo das paixões. Ou seja, como é que eu administro uma paixão e não tenham dúvida, as paixões elas tendem mesmo ao desgoverno, a serem desgovernadas, né? Então você precisa dar um jeito de governá-las, né? Vamos pegar o caso que te interessa, que é o caso do amor pela fama, o caso da boa reputação. E também lembrando ainda do princípio adaptativo. Quando o que eu busco, então, segundo este meu amor pela boa reputação? Eu busco uma opinião favorável, né? Mas qualquer opinião favorável, né? Eu tenho uma outra paixão que me impede de me enganar, que é o amor pelo mérito. Então, eu preciso saber. Então, olha só que jogo interessante. Primeiro, eu preciso que a sua opinião seja positiva e coincida com a minha. Depois, se for qualificada, melhor ainda. Mas depois vai ter que passar por uma validação interna se eu, de fato, mereço isso. O prazer só será completo se eu tiver, né, certeza que passou pelo teste do meu amor pelo mérito. Você vê como se dá o governo de uma paixão? O meu amor pelo mérito, uma outra paixão, né, acaba administrando, né, o que poderia ser quase que uma loucura, né? Mesmo sendo um mau poeta, ficar feliz, né, com um elogio, né, que não é verdadeiro. Então, essa é uma forma de você entender como é que as paixões se autogovernam. Foi a razão que disse para o Hamilton sentir isso ou aquilo? Não, foi a dinâmica dessas paixões aí. Então, o mérito ele entra nessa história desta forma, e como um contrapeso. Agora, é claro
que os sentimentos, eles são também, e isso é interessante no Hume, né? E é isso o que eu chamo de artimanhas, né? Eles são cheios de truques ali, né? Porque, por exemplo, bom, então, se importa tanto a qualidade, né? Se eu preciso que o elogio da Tatiana para a minha poesia, que se eu preciso que a Tatiana seja uma grande crítica, então se um monte de gente, números, quantidade, disser que eu sou um bom poeta e tal, isso não vai ter efeito sobre mim se todas essas pessoas forem da massa, forem desqualificados, né? Não, vai ter um efeito porque a quantidade também conta para, né, atingir e para satisfazer o meu amor pela boa reputação. Até me senti aqui agora, né, muito, muito bem, tive um prazer aí no que você falou, porque eu lembrei de uma história, Hamilton. Uma vez a gente estava no Trends. Gente, deixa eu explicar para vocês, que eu não expliquei no começo, né, peço até desculpa, mas a gente está conversando com Hamilton dos Santos, que é o diretor executivo da ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Tá? Eu sou já associada da ABERJ desde antes do meu filho nascer. Meu filho já tem 11 anos, tem uma vida aí. Né? Um tempão que a Make Make já é associada, a Newin também é associada. Mas a ABERJ faz todo ano um evento muito bacana, que é o ABERJ Trends. E uma vez, Hamilton, a gente estava no Trends, eu elogiei o Trends para você. No WhatsApp, você respondeu assim: nossa, vindo de você, eu ganhei o dia. Gente, eu me senti agora a crítica da crítica da crítica. Aquela pessoa que nunca elogia nada. Mas, enfim, voltando à nossa conversa, né, a parte feito. Então, ainda tenho 2 perguntas para fazer para você, Hamilton. Lá. Uma tem a ver com a pesquisa que eu também estou desenvolvendo, né? Falei que eu estou fazendo um mestrado lá na SPM em Comunicação e Consumo. E aí eu tenho uma ideia que eu tenho defendido aí, é que o capitalismo ele pode ser mediado pela reputação, ele é mediado pela reputação. Tá? E que essa mediação pode ser um caminho para uma sociedade com mais paz, mais prosperidade e menos conflito. Será que eu estou viajando? A gente pode realmente imaginar que a gente pode ter um capitalismo com menos conflito, com mais paz e prosperidade? Não, se a gente levar em consideração toda essa influência da reputação? Eu acho que você não está viajando, quer dizer... Só um pouquinho. Não, quando eu digo... Não, nem um pouquinho, mas eu preciso, claro, contextualizar a minha resposta, porque outros poderão dizer, não, o Hamilton está errado e ela está viajando sim. Na minha perspectiva, e é uma perspectiva aí a partir dos meus estudos sobre o David Hume, você não está viajando e, ao contrário, você está num bom caminho. Porque se a gente entender o capitalismo, né, como um desdobramento do que o Hume e o Adam Smith, os filósofos do século XVIII ali, né, os chamados iluministas escoceses, digamos assim, entendiam por sociedade comercial, né? Vamos então considerar que o capitalismo é o desdobramento máximo, digamos assim, para o bem e para o mal do que aqueles filósofos viam, né, como uma sociedade comercial, que é uma sociedade, né, ao contrário, né, da mercantilista, que era baseada na exploração, principalmente dos impérios, né, sobre as colônias. Uma sociedade comercial, tal como eles a vislumbravam, era uma sociedade baseada nas trocas. A própria palavra trade, né, comércio, né, ela tem um significado muito grande. Então, nós podemos tomar a sociedade comercial, aliás, como uma forma de governo das paixões. Por quê? Porque é uma sociedade que enseja vários tipos de comportamentos e bons comportamentos, né? Para trocar, por exemplo, você precisa de lidar com a reputação do produto, a reputação... a gente fala que a reputação é um pré-requisito, né, para que haja... É o pré-requisito porque... qualquer operação. Porque o que vai movimentar, né, as trocas? As trocas, elas serão feitas a partir da confiança, da trust, né? Sim. Porque sem confiança fica muito difícil
Falta a security. É. Né? Falta a Fica segurança. muito difícil você ter a segurança para fazer as trocas. Então, se você pensar que o capitalismo, né, é um desdobramento do que se pensava naquela época, né, como sendo a sociedade comercial, então, sim, né, a reputação, mais do que, digamos assim, fazer a mediação, ela está na base, né, dessa possibilidade de paz, como você diz, ou de aumentar a possibilidade de paz, porque ela enseja bons comportamentos e grandes virtudes, né? Virtudes como, né, a temperança, por exemplo, a honestidade, né? O valor compartilhado. O valor compartilhado, Entra quer dizer, mais pra cá, seria um uma valor, geração. não dá para falar nisso ali no século XVIII, mas Hoje a é temperança, a honestidade, são princípios que movimentam as trocas, né? É isso que gera, né, a confiança, né? É isso que gera por isso que eu escrevi um artigo há algum tempo que, de certa forma, dialoga um pouco, né, também com essa perspectiva humeana sobre a questão hoje, né, quando a gente pensa a transparência, tem um modo meio estranho de pensar que uma sociedade pode ser totalmente transparente, que uma empresa possa ser transparente ou que mesmo uma pessoa possa ser transparente. Ok, vamos considerar que os nossos sentidos, que a sábia natureza fez com que eles que eles sejam limitados, né? Porque se eles não fossem limitados, talvez nós não pudéssemos viver. Imagine você podendo ouvir, eu estando aqui e a minha audição podendo captar tudo que está não só aqui, mas na rua do outro lado. Eu teria grandes problemas, né? Provavelmente não conseguiria, né, conjuminar aí tudo. Então, quando você pensa que é possível você ter uma sociedade transparente, 100% transparente, e uma empresa ou um indivíduo 100% transparente, veja, não estou dizendo que isso não deva ser um ideal, que a gente não deva buscá-lo, mas se você tiver a total transparência, você não vai precisar da confiança mais. Por que se eu consigo ver, né, tudo, né, se eu consigo ver, quando eu vou conversar com você, tudo que você pensa, tudo que você o que está por trás de você, se não tem nenhuma opacidade, eu não preciso confiar em nada, porque eu tenho todas as coisas. Então, a confiança não perde a função. Não estou dizendo que uma coisa é ruim ou má. Eu só estou falando aí no jogo das emoções e das paixões, né? Que se eu chegar na transparência total, eu não preciso mais de confiança. A reputação, sim, ela é importante para a dinâmica, né, social, seja qual for a forma dessa sociedade. Sim. Porque é a partir da reputação que eu me comporto, né, desta ou daquela maneira. Ou seja, segundo as minhas pesquisas, as minhas investigações, né, o meu comportamento depende do meu amor pela boa reputação. Então, o meu amor pela boa reputação me leva, né, a me comportar de tal forma que eu possa transmitir confiança, por exemplo, né? Sim. E aí, fechando, eu ia perguntar sobre uma linguagem de reputação. Mas aí a gente precisa responder isso de uma forma bem sucinta, né? Uhum. Será que existe uma linguagem de reputação que a gente pode entender como universal? O Hume não trata disso, né? É claro que o que o Hume trata quando ele estabelece, né, os princípios da moral, né? Ele tem ali ele vai investigar, né, como é que os sentimentos morais, né, nos traz, né, uma moralidade, ou seja, como é que a moral de uma sociedade se estabelece, se constitui. Então, o que são esses princípios? Ele vai dizer que, na verdade, né, eles são basicamente um catálogo de virtudes, né? Este catálogo de virtudes, né, eles vêm de convenções, né, de linguagem.
Como se você pega, por exemplo, a palavra caridade, né, ele vai dizer, né, o modo como se instaurou, ou quem inventou a palavra caridade, né, ele vai dizer no ensaio, fez muito mais do que uma porção de legisladores querendo implementar o que poderia ser caridade. Então, nesse sentido, essa linguagem, se você toma caridade, honestidade, né, ou seja, essa carta de virtudes, né, como sendo aquilo que vai qualificar o que é uma boa reputação, né, então, sim, você pode falar numa linguagem universal nesse sentido, de convenções que já estão estabelecidas dentro da moral. Né? E a gente pode fazer um artigo sobre isso, hein? Podemos, artigo? claro. Amigo, acho que vai ser bem legal. A gente vai encerrando por aqui. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa, tem algum assunto que você queira deixar aqui pra gente, alguma dica, alguma... Eu primeiro queria agradecer demais, né, ao podcast Newing, que me parece, estou muito feliz com a caneca, sei que eu vou ganhar a caneca. Gente, eu estou me sentindo Jô Soares, com uma caneca que tem o nome do podcast. Tatiana, assim, que o filósofo que eu estudo, ele é um cético, né? Ele é um cético no sentido, né, de que a razão ela pode menos do que a gente imagina, né? Os poderes dela talvez sejam mais limitados do que a gente gostaria. Não é a razão que governa, e sim a paixão. A paixão é que nos governa, a paixão é que nos leva à ação. Então, da próxima vez que você ficar pensando aí, ficar tentando entender por que mas eu já entendi que isso é dessa forma, mas eu não agi, é por isso, é porque não é a razão que vai levar à ação, é a paixão.